errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Apoie o Futuro Nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Boa noite, amigo da TV Transamérica e das redes sociais. Estamos ao vivo pelo canal 59 UHF. Lembrando que esse programa também é transmitido pelo Facebook da TV Transamérica e o Facebook da página Verdade e Expressão. E também pelo site verdadeexpressão.com.br. Você também pode participar conosco, mandando comentários, críticas, perguntas no timeline da página da TV Transamérica ou então na página do Verdade e Expressão. Também pelo WhatsApp, que você vê ali na tela, o 41 99613 3677. Hoje o nosso tema se chama Trânsito. Vamos falar sobre como funciona o Detran, a legislação de trânsito, questões relevantes e as últimas alterações. Para tanto, recebemos aqui Valmir Moresch. Ele é chefe da primeira Ciretran do Detran Paraná. Boa noite, Valmir. Boa noite, Rafael. É um prazer. Estamos à sua disposição. Uma honra recebê-lo. Você que está no Detran há quantos anos já? Quase 30 anos já de Detran, funcionário de carreira, respondendo uma boa parte desse tempo pela primeira Ciretran. E nesse período que você trabalha no Detran aí, o que você nota que mais mudou hoje no Detran, assim, quais os pontos assim que você destacaria, assim, voltando na linha do tempo? Acho que a tecnologia, né, Rafael? A evolução tecnológica, hoje o Detran, a diretoria do Detran, o governo do Estado do Paraná, muito voltado para o autoatendimento, as inovações tecnológicas, então estamos ganhando qualidade no atendimento, conseguindo atender um número maior de usuários e tecnologia. A tecnologia vem vindo, avançando, trazendo essa comodidade a todos os paranaenses. A gente nota que o Detran hoje possui vários postos de atendimento em diversos municípios. Claro que em alguns municípios a gente vê que o tipo de atendimento é limitado, mas já é um adicional, né, para o público que não mora aqui em Curitiba, principalmente de região metropolitana. Hoje nós temos o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran. Sob a delegação do Denatran, cada estado cria o seu Departamento de Trânsito. Nós temos 27 Detrans no Paraná e o Detran se subdivide em Ciretrans. Hoje nós temos 101 Ciretrans em 399 municípios no estado do Paraná. E também temos 230 postos de atendimento conveniados com prefeituras. Então, nós estamos atendendo um grande contingente de municípios dentro do estado do Paraná. De 399 municípios, 101 Ciretran, 230 postos de atendimento. E ainda os meios tecnológicos, através da internet, o site do Detran, os autoatendimentos. Hoje nós temos uma rede de totens espalhados por supermercados, shoppings, os postos de atendimento do Detran, fazendo com que o usuário possa ser atendido presencialmente nas nossas áreas de atendimento, ou através do site do Detran, ou através desses totens de autoatendimento. Você falou cento e quantas Ciretrans? 101 Ciretrans. Você poderia só explicar o que seria a Ciretran? Muita gente faz essa pergunta, mas Ciretran é a mesma coisa que Detran? Como que funciona isso? Então, e também diferenciar em relação aos postos de atendimento também, se possível. Isso. Baseado, então, nessa determinação, através do Denatran, que cada estado pode criar seu departamento de trânsito, nós temos 27 estados, 27 Detrans, departamentos estaduais de trânsito, que, sob a delegação do Denatran, passa a responder por toda a área de veículo, habilitação e infrações de trânsito. Essa é a responsabilidade do Detran. Habilitar condutores, registrar veículos e também fazer todo o trabalho de gerenciamento das infrações de trânsito. E o Departamento de Trânsito aí se subdivide em Ciretrans, que são circunscrições regionais de trânsito, ou seja, que faz a parte de atendimento mesmo,
Nós temos aqui em Curitiba o Departamento Estadual de Trânsito e no estado do Paraná 101 Ciretrans, 399 municípios, 101 Ciretrans. Basicamente, só para entender, de cada 4 municípios nós temos uma Ciretran, para deixar essas áreas de atendimento o mais próximo possível dos nossos usuários. E aí nós fazemos os postos conveniados, são convênios que o Detran faz com as prefeituras menores, municípios menores, onde nós temos postos de atendimento que podem levar também o atendimento àquela população. Além dos parceiros que nós temos, que são os centros de formação de condutores, as autoescolas, e também os despachantes no estado do Paraná. Então nós temos toda essa ramificação de atendimento. Esses postos de atendimento nos municípios, as prefeituras entram com o local, o espaço, e o funcionário quem cede é o Detran ou o próprio município que cede o funcionário? O Detran entra com toda a tecnologia, com equipamentos, e a prefeitura entra com espaço e com os funcionários. Os funcionários da prefeitura são municipais. Daí vocês fazem um treinamento em relação a esses funcionários, daí o Detran? Esses funcionários passam, ficam um período fazendo um treinamento aqui em Curitiba, passam por uma preparação e depois começam a atender nesses postos de atendimento. A imprensa aqui do Detran passou alguns dados aqui para a gente. Aqui fala crescimento, os condutores paranaenses, crescimento de 16%, 777 mil nos últimos 5 anos. A faixa etária que mais se envolve em acidentes, crescimento do número de mulheres no trânsito. Gostaria que você falasse sobre esse crescimento e qual a faixa etária que se envolve mais em acidente. Hoje nós temos 5,5 milhões de condutores no Paraná, em todo o Paraná. Nós temos uma grande parcela já de mulheres. As mulheres começaram a se habilitar mais, estão se preparando melhor, vindo para o trânsito, fazendo uso de veículos automotores. A quantidade de mulheres hoje se habilitando é muito grande. Dirigem com muito mais cuidado que nós homens. O Detran do Paraná reconhece isso, sabe. Nós temos todos os indicativos, as estatísticas que demonstram que as mulheres se envolvem uma quantidade muito menor em acidentes de trânsito que nós homens. E quando se envolvem em acidentes de trânsito, as proporções são muito menores. E a população aumentando no estado do Paraná faz com que nós tenhamos uma quantidade maior de condutores. As facilidades que existem para que se possa ter uma carteira de habilitação, a ramificação de centro de formação de condutores, de autoescola, de pós-atendimento do Detran, a necessidade para o trabalho da carteira de habilitação faz com que a procura seja muito maior por esse tipo de serviço. Em relação à questão dos acidentes, a faixa etária? Hoje nós temos as estatísticas que nos mostram que os condutores de uma faixa etária maior se envolvem mais facilmente em acidentes de trânsito. Hoje nós temos um país extremamente complicado nessa área de trânsito, temos que melhorar muito ainda, só para entender as estimativas, as expectativas que se tem, porque nós não trabalhamos ainda muito bem com esses números estatísticos, mas a informação que nós temos é que em torno de 40 a 50 mil pessoas perdem a vida por ano no trânsito. É uma tragédia cada ano que se passa no nosso país, o número de acidentes no trânsito. E a maioria desses acidentes está envolvido a bebida alcoólica, o uso de bebida alcoólica. E aí vem essa faixa etária maior, de mais idade, o hábito de consumir bebida alcoólica e fazer o uso de um veículo automotor, esse hábito errado de se fazer o uso. O Detran do Paraná vem investindo muito em equipamentos para fazer o teste de bafômetro. Os bafômetros são vários equipamentos que foram adquiridos agora recentemente para passar para a fiscalização de trânsito, onde nós temos essa quantidade enorme de acidentes de trânsito provocados por bebida. E quando nós pegamos essas estatísticas, nós podemos entender que a população com um pouquinho mais de idade e ainda com hábito de consumir bebida alcoólica se envolve muito mais em acidentes do que os recém-habilitados. E a legislação nos últimos anos ela se tornou ainda mais rigorosa em relação a essa questão da bebida alcoólica, né? O teor dela, né? A quantidade cada vez menor. Eu diria para você que hoje quem bebe não dirige, não se consome bebida alcoólica. É inconcebível que alguém consuma bebida alcoólica e seja irresponsável e saia dirigindo um veículo automotor. Nós temos ainda, em alguns momentos, aquela falsa
sensação que nós sabemos o quanto podemos beber, a hora de parar de beber e se estamos em condições de dirigir ou não. O que é errado e geralmente isso pode acabar em tragédia. Então a necessidade de nós nos conscientizarmos que hoje a lei está mais severa, nós estamos equipando melhor as fiscalizações de trânsito, compra de bafômetros, para que isso tudo possa ser coibido, para que isso não aconteça. Fazer o uso de um veículo sob influência de álcool, só para se ter uma ideia, é uma multa gravíssima, são 7 pontos na carteira, suspende a carteira daquele condutor por 12 meses, é um ano de suspensão, e esse valor da multa é agravado por 10 vezes. É quase R$3.000 o valor dessa multa. Esse valor que alterou em novembro do ano passado, né? Isso. Então é uma multa gravíssima que multiplica o seu valor por 10. Quase R$3.000 o valor dessa multa. E ainda, identificado que aquela pessoa consumiu um nível superior de álcool que enquadre num crime de trânsito, esse condutor será levado até uma autoridade policial, onde ele vai acabar respondendo por um crime de trânsito, onde está prevista aí uma pena de 6 meses a 3 anos, se assim ele for condenado desse crime de trânsito. Então a responsabilidade, a preocupação que se deve ter de não fazer o uso de um veículo depois de consumir bebida alcoólica. O Estado, o governo faz algumas campanhas, gostaria que você falasse em relação a essas campanhas para prevenir esse tipo de comportamento. Hoje o Detran do Paraná investe bastante em campanhas de educação de trânsito. Hoje, infelizmente, nós temos também que entender que em alguns momentos a fiscalização deve ser presente. Nós podemos ver nessa estatística que diz que condutores com uma faixa etária maior de idade se envolvem muito mais em acidentes, cometem muito mais irregularidades no trânsito. A educação de trânsito está muito voltada também às crianças, aos nossos jovens. E uma faixa etária que está aí, mais de idade, infelizmente, vai ter que ser através da fiscalização efetiva mesmo, para que isso possa ser coibido o uso desses veículos no trânsito dessa forma. O Detran investe bastante em campanhas de educação de trânsito. Nós tivemos aí no Dia dos Pais, a carona solidária, quem bebe não dirija. São várias campanhas que estão sendo colocadas para que as pessoas se conscientizem da necessidade de fazer o uso de um veículo automotor de forma segura, de forma correta, para que nós tenhamos segurança e para que um veículo possa nos trazer comodidade, lazer e fazer com que o nosso deslocamento seja de forma segura. Tem um dado estatístico aqui que dirigir sob influência de álcool aumentou, o número de motoristas flagrados aumentou em 44% na comparação do primeiro semestre de 2016 e 2017, entre os 2 anos aí. A que se deve isso, na sua opinião? É maior fiscalização? A fiscalização. Equipamentos, o Estado do Paraná, a diretoria do Detran, investiu muito pesado, está investindo em equipamentos de fiscalização de trânsito, como bafômetros, e a fiscalização muito mais presente, para que isso possa ser coibido, para que nós tenhamos um trânsito mais seguro. Esse volume que está aí de notificações, de cometimentos de irregularidades apanhados na fiscalização de trânsito. O que nós pedimos, então, voltamos a salientar a necessidade e a conscientização de que nós tenhamos um trânsito mais seguro. Quem bebe não dirige, não faz uso de um veículo. A gente também teve, há um tempo atrás, a alteração na legislação em relação à questão da recusa do uso do bafômetro. Havia uma brecha na legislação que muita gente, ao responder aí pelo crime, né, até gostaria que você falasse sobre os crimes que ficam configurados quem dirige sob influência de álcool, que a recusa, a recusa do bafômetro sem uma outra, utilizando somente a declaração da autoridade policial, não servia como prova para a configuração do crime. Agora, com essa legislação, simples declaração do agente, né, policial militar ou agente responsável pelo flagrante, já é suficiente para caracterizar o crime. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso daí. A lei agora possibilita que o agente de trânsito, o fiscal de trânsito, o policial, possa fazer o auto de infração, mesmo havendo a recusa. Eu fui apanhado, uma fiscalização de trânsito, eu me recuso a fazer o teste de alcoolemia, o bafômetro. O policial vai fazer um termo de constatação, onde vai identificar que aquele condutor se recusou a fazer o exame de bafômetro e vai demonstrar como ele identificou
que o condutor havia consumido bebida alcoólica. Isso fará com que esse condutor seja multado na área administrativa por uma multa gravíssima, multiplicado então o valor por 10 vezes, quase R$3.000 o valor dessa multa. Vai suspender a carteira desse condutor por 1 ano, terá uma suspensão por 1 ano, terá um curso de reciclagem para fazer. Se ele for reincidente no prazo de 12 meses dessa mesma infração, ele terá a cassação da carteira de habilitação, ou seja, ele perde a carteira de habilitação, ficará inabilitado por 2 anos, somente depois de 2 anos poderá voltar a ter esse documento, desde que faça tudo novamente, os exames. E além disso, ainda ele poderá responder numa área criminal, porque dirigir sob influência de álcool é crime de trânsito, e esse crime de trânsito está configurado, onde ele, se for condenado, terá uma pena de 6 meses a 3 anos de detenção, ou penas alternativas, assim como ficar definido. Isso sem contar no que o acidente de trânsito produzido aí pelo efeito de álcool pode culminar, né? Às vezes pode culminar numa lesão corporal, numa morte, e isso daí pode levar, no caso o condutor, a responder a outros crimes, né? É bom deixar claro isso também. Com certeza. Então, ainda mais essa área criminal, na área civil, toda a responsabilidade que é um condutor. Em alguns momentos, nós ficamos chateados, recebemos uma multa, somos fiscalizados. Eu diria, na situação que o nosso país está, onde se tem aí em torno de 40 a 50 mil mortes por ano no trânsito, nós teríamos que estar incentivando ou pedindo mais fiscalização de trânsito. É difícil falar aqui, mas em alguns momentos nós acabamos contando com a sorte de poder sair de casa e voltar, sem se machucar, sem se envolver em um acidente. De pessoas irresponsáveis fazendo uso do veículo automotor, de pessoas consumindo bebida alcoólica e dirigindo. Então há necessidade de nós buscarmos essa responsabilidade e responsabilizar essas pessoas que se comportam inadequadamente no trânsito. Uma outra questão interessante é que nos últimos anos a gente viu aí um aumento considerável das multas. Na sua opinião aí, ao que se deve isso? Muitos alegam que o Estado precisa arrecadar, mas também muitos alegam que é uma forma de coibir a pessoa de praticar alguma infração no trânsito. Eu diria hoje, para você, o Departamento de Trânsito pede a todos os condutores do Paraná que se conscientizem e não cometam irregularidades no trânsito. Não queira pagar multa, não faça multa, use o veículo de forma correta, porque pode ter certeza absoluta que as vítimas de acidente de trânsito, as mortes, a parte médica, hospitalar, para cuidar das vítimas de acidente de trânsito, custa muito mais do que se arrecada com multas. Então não é interessante que nós tenhamos multa. Interessante era que nós tivéssemos um país com índices aceitáveis de acidentes de trânsito, não essa situação hoje que nós vivemos no país, a quantidade enorme de pessoas machucadas, feridas e pessoas que perdem a vida no trânsito. Volto a falar para vocês, 40, 50 mil vidas no trânsito se perdem por ano. Se nós colocarmos qualquer guerra dessas que nós temos conhecimento, dificilmente você vai ter um número de vítimas como eu estou passando aqui para vocês num ano. Então, a necessidade, a responsabilidade que nós deveremos ter sempre em fazer o uso de um veículo correto. A gente tem uns dados aqui em relação ao aumento da frota no Paraná, 99,54% em 12 anos, e a frota em Curitiba, 54,89%. Em 2005 havia 907.154, agora 2006, 1.405.123. Quais as razões para o aumento dessa frota? A situação econômica do país fez com que muitos adquirissem um veículo, o sonho de consumo de nós brasileiros, um veículo automotor. Então nós temos um aumento de frota. Hoje nós estamos aí com 7 milhões aí de veículos no estado do Paraná, veículos registrados. As condições econômicas que fazem com que nós tenhamos um aumento dessas frotas. Curitiba diminuiu um pouco o índice da frota. Nós temos também que entender que muitos proprietários de veículos acabaram levando seus veículos para os municípios a qual eles moram, residem. Isso que está na legislação de trânsito. A legislação diz que nós, como proprietários de veículos e condutores, deveremos registrar os nossos veículos onde nós moramos. Então é correto.
Os valores que você paga de PVA, ele é dividido entre o Estado e o município, metade do valor é para o município, metade do valor é para o Estado. Então, nada mais justo do que você registrar o veículo onde você mora. Curitiba foi ao contrário da situação do Estado, onde todos os municípios do Estado aumentaram sua frota, Curitiba diminuiu um pouco. É a razão de que houve essa migração dos veículos para os municípios da região metropolitana. E você acha que alternativas no meio de transporte podem ajudar a equalizar isso daí ou não? Nós teríamos que ter trânsito, um transporte coletivo de qualidade. Eu acho que o transporte coletivo de qualidade é que fará com que nós tenhamos a diminuição do número de veículos. Hoje a nossa frota no país chega em torno de 80 milhões de veículos. Nosso estado tem 7 milhões de veículos. Curitiba está com 1.400.000 veículos, uma frota extremamente grande. Mas essa frota só diminui quando nós tivermos transporte de qualidade que esteja ao alcance da maioria da população. Hoje, infelizmente, em muitos casos, nós temos uma migração do transporte coletivo de passageiros para o transporte individual, veículos de 4 rodas ou mais ou motocicletas. E a quantidade de motocicletas é muito grande. E é um veículo barato, ágil, econômico, mas que deixa um estrago pelo uso errado, uma quantidade muito grande de pessoas machucadas e feridas. Então também requer uma qualidade, um entendimento do seu condutor para fazer uso desse veículo de forma segura. Em relação, a gente teve algumas mudanças em relação à questão do licenciamento, data de vencimento, questão de que antes era enviado o boleto, não é mais. Eu gostaria que você explicasse um pouco a partir de julho desse ano aí. O departamento está encaminhando um aviso para os proprietários do veículo que está na hora do calendário do licenciamento 2017. Em agosto foi o final 1 e 2, setembro é o final 3, 4 e 5, outubro é o final 6, 7 e 8 e novembro o final 9 e 0. Esses avisos estão chegando, o Detran não manda mais o boleto, você deve se dirigir a um correspondente bancário, a um banco autorizado, credenciado pelo Detran para poder fazer o pagamento. Se você for correntista, você pode fazer o pagamento através das redes sociais, da internet, você pode fazer o pagamento, ou procurar uma das áreas de atendimento do Detran, e através dos TOTs do Detran também é possível fazer o pagamento. A nova legislação determina agora que as multas serão corrigidas, terão o valor corrigido. Então, elas passarão a ser corrigidas pela Selic. Então, nós poderíamos estar mandando o boleto bancário para sua casa e quando você fosse fazer o recolhimento desse valor, o valor já estaria com acréscimo pelo valor da multa ser corrigido. Então, por isso, o Detran hoje do Paraná só manda um aviso para você, dizendo, olha, já está no prazo do calendário para que você possa fazer o pagamento. Todos os finais já estão disponíveis nas agências bancárias, nos correspondentes ou através dos TOTs do Detran e nas áreas de atendimento. Se você quiser antecipar o pagamento, poderá fazer o pagamento e num prazo aí de 10 a 15 dias o documento estará chegando na sua casa. Falando um pouco de multa, sempre é uma polêmica que há uma confusão em relação a quem pode multar. Às vezes você vê um guarda municipal, às vezes você vê um policial militar, às vezes você vê um próprio agente de trânsito mesmo. Como que funciona? Quem tem competência na rua ali para multar? É uma confusão muito grande que o cidadão tem na cabeça. A nossa legislação hoje possibilita que os municípios possam se municipalizar nessa área de trânsito. E o caminho está indo para aí, para que seja feita toda a municipalização. No estado do Paraná, os municípios maiores já estão todos municipalizados e os outros municípios estão se preparando, os que ainda não fizeram, para que isso aconteça. A nossa legislação diz que nós temos multas de responsabilidade do Estado e município. Todas as multas, as infrações de trânsito que estiverem relacionadas a condutores de veículos é de responsabilidade do Estado, condutores e veículos. Poderia aqui dar um exemplo para vocês, uma multa de condutor. Carteira de habilitação vencida, essa é uma multa de condutor. Uma multa de veículo, deixar de licenciar o veículo. Então essas multas são de responsabilidade do Estado. E os municípios, o que fica como responsabilidade dos municípios? Tudo o que estiver relacionado a infrações de trânsito
de parada, estacionamento e circulação. Tudo que tiver vinculado a parada, estacionamento e circulação é de competência daí do município, o município que está municipalizado. Mas cabe uma ressalva aqui fazer, é que um agente estadual ou municipal poderá fazer uma ou outra multa e ela simplesmente será direcionada para o órgão responsável por ela. Se o policial militar estiver passando, encontrar um veículo estacionado em cima da calçada, ele poderá fazer a multa e deverá fazer, e essa multa será de responsabilidade do município. Então, essa atribuição, é isso que define a nossa legislação de trânsito. Uma outra questão polêmica, até chegou uma pergunta aqui, em relação à questão de recorrer das multas. Até tem um relato aqui do Everson Story, um abraço para ele. Fui multado na frente da clínica onde eu trabalho. A funcionária não desceu do carro para verificar se o meu veículo estava realmente irregular. Perguntei a ela porque ela notou minha placa, ela mandou eu recorrer. Nesse local não tem placa proibindo nem faixa amarela. Como vou recorrer? Eles sempre alegam que estão na razão. Daí ele até questiona, eles têm meta para cumprir, mas na realidade tem casos que o recurso é acolhido e a multa é afastada. Podia explicar um pouco, quebrar um pouco essa mística aí que muita gente, nem adianta recorrer só para você ganhar tempo. Na realidade é casos que o Detran acolhe, né? O órgão competente acolhe o recurso e acaba tirando a multa, né? Isso. Você tem o direito, isso não é favor, é um direito que você tem e você pode recorrer, se utilizar até de 3 etapas administrativas de recurso de infrações. Você tem a defesa prévia, que vai validar aquele auto, da consistência ao auto ou não. Você tem a JARI, que são juntas administrativas de recurso de infrações. Cada órgão tem o seu, o Detran tem o seu, a Prefeitura Municipal de Curitiba ou as outras prefeituras, os seus órgãos municipais têm o seu setor de defesa prévia e a sua JARI. E nós temos o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Aí é só um. Pode ser uma multa municipal, uma multa estadual. Quando você recorre em última instância ao CETRAN, é o CETRAN que analisa. A nossa legislação diz que a prova do cometimento de uma irregularidade é um auto de infração. Ele vai ser feito por uma autoridade pública, revestida de fé pública, que cabe a ele a presunção da verdade. E a nós, como proprietários de veículos condutores, cabe a responsabilidade, o direito de recorrermos dessa multa e mostrarmos que aquilo não ocorreu e está errado. Então nós devemos e podemos recorrer de uma multa, mostrar que aquilo está errado ou não. É isso que acontece. Hoje nós temos aí um índice de 5% a 10% de recursos aceitos, mas é uma análise, é um julgamento que vai ser feito e você deve provar ou mostrar que aquilo que está sendo feito, que foi feito, aquele auto de infração está errado e que você está sendo penalizado por uma coisa que não cometeu. Em alguns momentos temos dificuldades em mostrar que aquilo não ocorreu. A prova do cometimento do auto de infração, da multa, é o auto de infração, é o cometimento de uma irregularidade. Então cabe a nós mostrarmos. E aquela pessoa que preencheu o auto de infração é uma autoridade pública revestida de fé pública, que cabe a presunção da verdade. Então sempre que você quiser se utilizar os recursos, faça isso, deixe esse recurso bastante consistente, coloque provas, argumentação suficiente para que você possa convencer essas comissões de que aquela multa não ocorreu e que existe alguma falha, algum erro naquele cometimento daquele auto de infração. E até onde você, na sua opinião, na experiência que você tem aí com a legislação de trânsito, até onde você acha que a falta de conhecimento do condutor e a falta de amparo de um profissional da área para fazer esse recurso, ou então reunir essas provas, vem implicar ele, de repente, de não apresentar uma defesa, um recurso com toda aquela argumentação e com todo aquele material probatório que ele teria condição? Eu diria que você pode fazer. O desconhecimento da lei não exime ninguém da responsabilidade. Nós acabamos tendo que ter essa responsabilidade. O departamento não pode, responsável pelaquele auto-infração, buscar que você faça o seu uso do seu direito de recorrer de uma multa. Se você quiser, você pode ser utilizado um profissional que faça recurso de multa, um advogado ou não. É um direito seu, nós aceitamos o recurso, você faz
o recurso e protocola junto ao órgão responsável pelo auto de infração. O que nós colocamos aqui é que existe muita dificuldade mesmo de alguns proprietários de veículos, de alguns condutores em se utilizar desses direitos, por falta de conhecimento ou até por entender que não tem condições. E tem aquela mística que diz que ninguém ganha de recurso, ninguém ganha recurso que é errado. Então nós temos que se usar desse direito. Se você for multado, se você tem certeza que você não cometeu aquela infração, que você tem como justificar que aquilo não ocorreu, se utilize do recurso. Nós temos que entender que muitos condutores, acabam recorrendo só por recorrer. Ganhar tempo. Só para ganhar tempo e sem nenhuma argumentação. Eu já vi alguns processos de recurso onde nós tivemos situações de condutores que foram apanhados dirigindo sob influência de álcool, fazer um recurso informando que ele comeu salada com vinagre, por isso que ele foi apanhado na fiscalização de trânsito. Então, em alguns momentos fica extremamente difícil ou quase impossível de que se tenha aceitação de um recurso com esse tipo de argumentação. Então, cometeu a infração, vai ter que assumir, infelizmente, temos que arcar com as nossas responsabilidades. Tem alguma coisa errada? Recorre, que certamente esse processo será analisado. Então, vamos falar do caminho, até onde esse recurso pode chegar, essa defesa, mas antes vamos com a Isis Bardes Lourenço com as notícias da semana. Boa noite. Então vamos começar com a cidade de São José dos Pinhais. A Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais divulga a abertura de mais um curso básico de língua brasileira de sinais. As inscrições acontecem entre o dia 28 de agosto e 4 de setembro. O curso terá início no dia 6 de setembro. As aulas acontecem sempre às quartas-feiras, das 18 horas até às 20 horas, na Câmara Municipal, na Rua Veríssimo Marques 699, no centro, e a previsão de conclusão do curso está marcada para o dia 13 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 50 e será cobrada no primeiro dia de aula. Agora vamos falar sobre a Araucária. A Araucária realizou o primeiro seminário Fortalecendo o Conselho Tutelar, para debater a proteção integral a crianças e adolescentes. O evento aconteceu no Centro de Idoso nos dias 16 e 17 de agosto e reuniu representantes de diversas cidades da região metropolitana. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Ministério Público e a Fundação CSN. Além de fortalecer o próprio Conselho Tutelar, a iniciativa tinha o propósito também de fortalecer a rede de proteção que trabalha em prol das crianças e adolescentes, assim como capacitar todos os que atuam na área da infância e juventude e candidatos aos cargos de conselheiros tutelares. Os participantes puderam tirar dúvidas, houve integração entre conselheiros tutelares de Curitiba, Agudos do Sul, Campo Largo, Mandirituba e Araucária. Agora vamos falar sobre Curitiba, capital. A Prefeitura de Curitiba está proibida de autorizar qualquer forma de intervenção em área de preservação permanente situada na rua Alcides Mauro, no bairro Uberaba, em Curitiba. A decisão cautelar da primeira vara da Fazenda Pública da comarca atende pedido da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente da capital. Em ação civil pública, o Ministério Público do Paraná explica que já foram edificadas na área que fica próxima ao Rio Belém e é alvo de disputa judicial 11 casas de alvenaria, 9 delas com alvará emitido irregularmente e 2 sem alvará. Todas as moradias foram construídas de modo a atingir parcial ou totalmente a área de preservação permanente. A medida judicial tem como objetivo evitar novas construções ou intervenções que possam causar impacto ainda maior na área. Segundo a decisão cautelar, as únicas intervenções possíveis são aquelas no sentido de reparar os danos ambientais já provocados. Agora vamos falar sobre a Câmara Municipal de Curitiba. As contas de 2013 da Câmara Municipal de Curitiba foram julgadas regulares após o Tribunal de Contas do Estado do Paraná acolher recursos interpostos por Paulo Salamuni, então presidente do Legislativo.
Na análise do exercício de 2013, a Corte de Contas detectou a diferença de R$ 79.497,24 entre o montante devido e o efetivamente recolhido ao Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba e à Paraná Previdência. No recurso de revista, o ex-presidente alegou que o valor tido como total a ser pago pela CMC a título de contribuição patronal estava incorreto. O relator do processo, conselheiro Artagão de Matos Leão, acompanhou a instrução da única técnica ao votar pelo provimento do recurso. Ele julgou as contas de 2013 como regulares, mas manteve a ressalva quanto ao atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, falha que havia sido detectada no primeiro julgamento do exercício. A multa aplicada a Paulo Salamuni de R$ 725,48 foi afastada. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. E agora vamos falar sobre as notícias do nosso blog Verdade e Expressão. Vamos começar falando dos vereadores de Curitiba que aprovaram a terceirização da saúde e educação em primeira votação. Em primeira votação, os vereadores de Curitiba aprovaram com 21 votos favoráveis e 7 contrários o projeto de lei do prefeito Rafael Greca, do PMN, que permite a terceirização de serviços das áreas da saúde e educação. A análise do texto ocorreu em meio aos protestos dos servidores que estavam do lado de fora da Câmara de Curitiba. Em determinado momento, tentaram entrar no plenário, mas foram impedidos pela Guarda Municipal. O projeto, que foi encaminhado em regime de urgência por Greca na quinta-feira do dia 17, altera a legislação vigente, permitindo que organizações sociais possam gerir serviços de saúde e da educação. A Prefeitura afirma que a medida terá agilidade e eficiência para os serviços. A votação em segundo turno está prevista para terça-feira, dia 29, ou seja, amanhã. Agora vamos falar que chega a Procuradoria Regional Eleitoral as provas da suposta farsa montada por Greca para prejudicar a campanha de Ney Leprevaux. Em seu blog, o jornalista Celso Nascimento relata que chegou na última sexta-feira, dia 25, à Procuradoria Regional Eleitoral as transcrições das fitas que comprovariam supostas farsas montadas pelo marketing da campanha eleitoral de Rafael Greca na tentativa de incriminar o irmão do candidato adversário deputado Ney Leprevaux. A farsa tem a ver com a montagem de uma denúncia falsa envolvendo o irmão do adversário de Greca, o empresário João Guilherme Leprevaux, tendo como plano de fundo o aluguel de um terreno pertencente ao Instituto Paranaense de Cegos, o IPC. Mesmo que a Justiça tenha reconhecido a irregularidade no contrato de locação da área do IPC, localizado no bairro Santa Quitéria, a divulgação da denúncia pode ter custado a derrota de Ney Leprevaux e garantindo a vitória de Greca. Agora vamos falar que Delagnol diz que recusou partidos, mas não descarta uma candidatura futura. O procurador da Lava Jato do MPF, Ministério Público Federal do Paraná, o Deltan Delagnol, afirmou neste sábado, dia 26, que recusou convites de partidos políticos para concorrer às eleições de 2018. Hoje não tenho pretensões políticas. Fui convidado por 4 partidos, mas educamente recusei, disse ele, para depois deixar a porta aberta. Não descarto no futuro servir em diferentes posições públicas ou privadas, complementou. 2 partidos que convidaram Delagnol foram o Rede, de Marina Silva, e o Podemos, do senador paranaense Álvaro Dias. Agora vamos falar que Janot abre a primeira ação contra pontos da reforma trabalhista. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, protocolou no Supremo Tribunal Federal, o STF, a primeira ação direta de inconstitucionalidade contra alguns dispositivos da lei da reforma trabalhista. O processo questiona alguns dos mais de 100 pontos modificados em julho na Consolidação de Leis do Trabalho, a CLT. Na ação protocolada na noite de sexta-feira, dia 25, e cujo conteúdo foi disponibilizado hoje, no dia 28, Janot questiona os artigos 790-B, 791-A e 844 da CLT,
que normatizam alguns pontos no processo trabalhista. Os artigos questionados prevêem algumas situações em que fica a cargo de quem perde uma ação trabalhista o dever de arcar com os custos do processo e honorários advocatícios, mesmo que a parte derrotada comprove não ter condições de pagar, sendo beneficiária da justiça gratuita. Para Janot, tais dispositivos da nova CLT apresentam inconstitucionalidades material por impor restrições inconstitucionais à garantia de gratuidade judiciária aos que comprovem insuficiência de recursos na Justiça do Trabalho. Por último, vamos falar do depoimento da Gleisi no STF. A senadora Gleisi Hoffmann, que é também presidente do PT, disse hoje que a ação penal contra ela na Lava Jato é perseguição política. Não havendo provas de que recebeu recursos ilícitos, ela deu as declarações na saída de seu primeiro depoimento na condição de ré no Supremo Tribunal Federal, STF. Sou vítima de perseguição política em razão de Alberto Youssef e seu advogado, que foi assessor de Beto Richa. Ele não tem provas desse dinheiro chegando a mim, declarou a senadora após prestar esclarecimentos em Brasília. Gleisi é a primeira parlamentar a prestar esclarecimentos no Banco dos Réus por suspeita de crimes descobertos pela Lava Jato. Ela é acusada de receber dinheiro para a campanha do Senado em 2010. Essas foram as notícias do nosso blog do Verdade e Expressão. Você pode acompanhar essas e muito mais no site www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar com a entrevista. Obrigado, Isis. Obrigado, Pedro Lima, nosso amigo jornalista. Semana bem agitada e o dia de hoje bem agitado na política nacional. Vamos continuar aqui. A gente estava falando do recurso. Gostaria de falar um pouco sobre esse trâmite. Vem a notificação, por exemplo, de uma multa. Tem aquela possibilidade de você fazer a defesa prévia, depois tem um recurso para o Jari. Poderia explicar essa tramitação aí? O cometimento de uma auto-infração, ele é notificado ao proprietário do veículo, ele recebe uma notificação, dando tempo para que ele possa apresentar ao condutor e também para que ele possa fazer a defesa prévia desse auto de infração. Passado esse tempo, se feito o recurso, ele será criado o efeito suspensivo, ou seja, essa multa não será cobrada, os valores em obrigatoriedade, nem os pontos serão colocados na carteira do condutor, enquanto não tramitar e julgado pela defesa prévia, analisado pela defesa prévia. Se ele for aceito, é arquivado. Se não for aceito, volta uma nova notificação ao proprietário do veículo, informando que ele deve e pode fazer um novo recurso à Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Feito isso, protocolado no prazo correto, cria novamente o efeito suspensivo, não cobrando os valores na obrigatoriedade e também não impondo penalidades contra pontuação ou suspensão do direito de dirigir ou cassação, até que seja julgado. Após passado o julgamento, analisado, se aceito, deferido, ele será arquivado. Se for indeferido, o proprietário do veículo, o condutor, receberá uma nova correspondência, dando um novo prazo a ele, para que ele possa fazer um novo processo ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Também criando efeito suspensivo, fazendo com que não seja cobrados os valores na obrigatoriedade, nem a aplicação dos pontos. São essas as etapas recursais e o que ele pode ser feito. Passadas 3 etapas recursais, não tendo sucesso, aí só caberá, então, daí a justiça comum, se assim ele queira, o proprietário do veículo ou condutor. Vale só ressaltar que, independente de quem cometa a multa, a responsabilidade pelo pagamento dos valores é sempre do proprietário do veículo. Essa tramitação vale também para as notificações de suspensão e cassação da CNH? Igual, da mesma forma. Igual, como é um auto de infração, também isso serve para suspensão e também para cassação. Enquanto criar efeito do suspensivo, ele não impõe a penalidade. Ou seja, se houver uma morosidade, uma demora para análise daquele recurso, o condutor estará salvaguardado pelo efeito suspensivo e continuará usando seu documento de habilitação da forma correta.
Essa composição de quem julga aí esses recursos aí, como que funciona, como que são escolhidas as pessoas? O setor de defesa prévia do DETRAN são advogados e estagiários de direito que compõem o setor de defesa prévia, nosso Departamento de Trânsito, Estado. Nós temos a Jari do DETRAN que são compostas por comissões, tem representantes do DETRAN com notório conhecimento sobre o assunto, de entidades representativas de classe, da Polícia Militar, então são vários representantes. Cada junta desta hoje no DETRAN é composta por 6 membros que vão analisar, vão discutir o indeferimento ou deferimento daquele pedido. Então, cada processo desse é analisado, é discutido se é aceito ou não aceito, ou por que levou-se àquela conclusão. E o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito, que daí é composto por representantes como do DETRAN, da Polícia Militar, são vários representantes de entidades representativas de classe que representam o CETRAN. Falar um pouco da questão da suspensão. É notório que atingidos 21 pontos gera a suspensão da CNH. Eu gostaria que você explicasse melhor aí esses 21 pontos, em que período tem que se fazer esses 21 pontos, e também que você falasse também sobre a prescrição, quando que se cessa definitivamente os efeitos da pontuação. Hoje nós temos multas. A nossa legislação prevê multas gravíssimas, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3 pontos. Essa é a classificação e a pontuação de cada tipo, de cada infração de trânsito. Os pontos têm uma vigência de 12 meses da data da sua aplicação. Eu cometi uma multa hoje, esses 5 pontos, 4 pontos, 3 pontos, 7 pontos, terão vigência por 12 meses. A partir do dia 28 de agosto de 2018, esses pontos perderão a validade para que sejam computados para 20 pontos, para uma suspensão do direito de dirigir. Só que se até esse prazo de 12 meses eu atingir 20 pontos, ele cria uma penalidade administrativa que é a suspensão do direito de dirigir. E aí ele coloca um tempo de suspensão e mais um curso de reciclagem. O que nós temos que entender primeiro, não cometer irregularidades, cometer multas de trânsito. Se nós cometermos, os cuidados, porque essa pontuação poderá fazer com que nós tenhamos uma suspensão ou uma cassação do direito de dirigir. Os pontos têm validade por 12 meses e você não pode completar 20 pontos num período de 12 meses. Também vale ressaltar que algumas multas prevê a suspensão direta do direito de dirigir. Não precisa completar 20 pontos. Eu já passei aqui o artigo 65, bebida alcoólica. Uma única multa por consumo de bebida alcoólica, fazendo uso de um veículo automotor em vias públicas, poderá fazer com que você tenha a suspensão do seu direito de dirigir direto com essa única multa por 1 ano de suspensão, mais um curso de reciclagem. Então a legislação define aí que algumas multas, pela gravidade dela, fará a suspensão direta do seu direito de dirigir. A prescrição. Se o departamento, se o órgão responsável por essa multa, num prazo de 5 anos, não fazer cumprir aquela penalidade que seja imposta, ela fará com que se crie a prescrição. A partir daí você poderá entrar com um pedido, pedindo a prescrição, e se essa penalidade imposta, ela será retirada do seu prontuário da sua habilitação, mas somente depois de 5 anos da data da imposição da penalidade. Isso significa dizer que se imposta a multa hoje e, no caso, o condutor exerce esses recursos aí que a gente acabou de falar, esses recursos terão um efeito suspensivo, mas quando julgado definitivamente, se essa multa retornar em menos de 5 anos, pode gerar aí, dependendo do período, uma suspensão. Tem que ficar, bom, até o condutor ficar ligado nisso daí, né? Isso. Eu cometi uma multa hoje, eu recorri dessa multa, eu tenho direito a recorrer em 3 etapas, defesa prévia, Jari, CETRAN. Eu fiz o recurso da multa, ele teve o seu tempo normal de análise desse recurso, se passou aí meio ano, 1 ano, se esse recurso não foi aceito, esses pontos voltarão
para o prontuário da sua carteira de habilitação e se ele completar, naquele período de vigência daqueles pontos, 20 pontos, ele fará uma suspensão. Você tem razão, os condutores deverão estar atentos quanto a isso. Porque muita gente pensa, não, vou recorrer e não vai passar o período de 1 ano aí, daí estou livre. Não, a partir do momento que você recorre até, inclusive, esse prazo aí fica suspenso, né? Isso, você não está sendo penalizado, você criou um efeito suspensivo, você está conduzindo o seu veículo normalmente, você está usando o seu direito legal, mas só que se for indeferido esse processo, os pontos retornarão, e se porventura for uma multa que suspenda direto, ou que ela complete os 20 pontos naquele período, ele fará a penalidade da suspensão do seu direito de dirigir. Agora, uma questão que gera muita suspensão de CNH, que a gente que está aí já há algum tempo, vê muita gente sofrendo, é a questão da venda de veículo. Que a gente via corriqueiramente, você faz a venda do veículo, não tirava uma cópia da venda e não comunicava do recibo de compra e venda e não fazia devida comunicação ao Detran, deixava esse ônus ao comprador e às vezes muitos compradores não faziam essa comunicação e também não fazia transferência do bem e isso acabava, de repente, esse comprador aí, às vezes passa esse carro até já para uma outra pessoa e o carro vai sofrendo multa e praticamente você não tem defesa para esse tipo de situação. Você não localiza o condutor só vai assumir se ele quiser essa multa e essa questão aí fez com que muitas pessoas perdessem, tivessem os seus direitos, a CNH suspenso, os direitos de dirigir suspenso, a CNH suspensa. Gostaria que você falasse, tivemos uma alteração na legislação quanto a essa possibilidade de comunicação de venda, inclusive que até o próprio cartório pode fazer isso para você. Isso. A legislação ela prevê, o artigo 134, ela diz que toda venda de veículo, o vendedor deverá comunicar a venda desse veículo ao Departamento Executivo de Trânsito, ou ao Detran, encaminhando uma cópia do certificado de propriedade, devidamente preenchida, assinada e reconhecido firme, uma cópia autenticada, para que você possa comunicar a venda e se eximir de responsabilidade. Deixar de comunicar a venda de um veículo fará com que você fique um responsável solidário por tudo que acontecer com esse veículo, até a data da transferência do veículo ou até a data da comunicação de venda. Essa é a responsabilidade do vendedor, fazer a comunicação de venda. O Departamento de Trânsito fez convênios com cartórios, nós temos todas as nossas áreas de atendimento, você pode caminhar até pelo correio, nós fazemos a comunicação de venda e você se exime de responsabilidade. Ao comprador também tem uma responsabilidade. O artigo 233 diz que se você comprar um veículo, você tem um prazo de 30 dias para fazer a transferência. Se você não fizer a transferência no prazo de 30 dias, você terá uma multa grave, são 5 pontos na sua carteira de habilitação e um valor a pagar por essa multa. Só para você entender, se eu comprar um veículo e deixar de transferir, eu sou responsabilizado por 5 pontos na carteira e mais o valor dessa multa grave. Se eu demorar 1 ano para transferir, a penalidade será a mesma. Só que, para quem vendeu o veículo, a cada multa que eu fizer, poderá estar recebendo esses pontos na sua carteira de habilitação. Além de ter o problema, que eu já diria que talvez seja o menor, na sua habilitação, você ainda responde civil e criminalmente por tudo que acontecer com esse veículo. Então, hoje é necessário essa conscientização de que há necessidade de se fazer a comunicação de venda. Vendeu o veículo, preenche o recibo, data, assina, pede uma cópia autenticada, faz no cartório ou encaminha para o Detran que nós faremos a comunicação de venda e você se exime de qualquer responsabilidade. Vamos na sequência aí. A gente tem aí a possibilidade de ter uma suspensão e isso daí gera a obrigatoriedade de você se submeter a uma reciclagem. Eu gostaria que você falasse um pouco da reciclagem. Como que funciona a reciclagem? Altera a quantidade de reciclagem que eu vou ter que fazer? Altera em razão do período de suspensão ou não? Muita gente questiona isso daí. Ou não, porque tem pessoas que são suspensas há 30 dias e pessoas que são suspensas há 1 ano. Você poderia esclarecer isso daí? Existe a reincidência. Geralmente o Departamento de Trânsito do Paraná usa os menores prazos para suspensão na carteira de habilitação. Mas existem as reincidências,
onde você comete novamente a reincidência da suspensão do direito de dirigir e vem os agravantes, que poderão fazer com que você possa chegar até 24 meses de suspensão do direito de dirigir, ou a cassação da sua carteira de habilitação. Hoje nós temos uma pequena parcela, que são condutores contumazes, infratores contumazes, que insistem em não se comportar adequadamente no trânsito. Infelizmente, não há outra maneira a se fazer, a não ser fazer com que essas pessoas entendam da necessidade de se comportar adequadamente no trânsito de forma segura, a não ser penalizando-os com a suspensão do direito de dirigir, ou a cassação, ou também com curso de reciclagem. Então, a legislação prevê essa possibilidade do aumento do prazo de suspensão, sim. A cada suspensão é uma reciclagem? A cada suspensão é uma reciclagem. Existe a possibilidade de você, por uma consequência, acumulou mais de uma suspensão, duas, e aí com um curso somente de reciclagem você resolveu o problema. O departamento também não está só para penalizá-lo ou fazer uma situação que seja ineficiente para a parte educativa. Ou seja, tem mais de uma suspensão, cumprindo o prazo total da suspensão da carteira de habilitação, fazendo um curso de reciclagem, você regulariza a situação novamente. Então, só para entender, o prazo de suspensão deve ser cumprido na sua totalidade, mas somente o curso de reciclagem poderá ser reaproveitado. Primeira habilitação, você poderia falar rapidamente dos primeiros passos que deve se seguir? A primeira habilitação, a legislação ela impõe algumas exigências para a primeira habilitação. A primeira, ela diz que nós devemos responder criminalmente pelos nossos atos para nos tornarmos um condutor ou querermos ser um condutor. Ou seja, nós só respondemos criminalmente a partir dos 18 anos. Então temos que ter 18 anos ou mais, saber ler e escrever e ter um documento de identificação reconhecido em todo o território nacional. Esses são os requisitos. Você pode dar entrada nesse processo de primeira habilitação em qualquer um dos postos de atendimento do DETRAN, são 101 Ciretrans no estado do Paraná, ou naquela escola, naquele centro de formação de condutores de sua preferência. Nós temos aí quase 800 autoescolas, centros de formação de condutores no estado do Paraná. Você terá o acompanhamento dessa escola na sua preparação. Você dá início no processo, ele é formado por etapas. Você tem um exame médico, você tem um exame psicológico, e aí você tem o acompanhamento da sua escola na parte teórica e na parte prática de direção. Somente quando você estiver preparado é que nós vamos fazer a avaliação, tanto na parte teórica como na parte prática de direção. Outra questão relevante é que a parte online, o DETRAN Fácil, você consegue resolver várias questões pela internet ou então adiantar já o seu processo utilizando esse mecanismo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dele. Hoje o DETRAN do Paraná, a diretoria do DETRAN do Paraná vem investindo muito em tecnologia. Hoje nós temos as áreas de atendimento, nós temos o DETRAN Fácil, nós temos o site do DETRAN, nós temos os totens de autoatendimento, são mais de 1.000 equipamentos espalhados pelo estado do Paraná, nas Ciretrans, em postos de atendimento, em supermercado, em shoppings, em locais de grande concentração da população. Então você pode se utilizar, são vários serviços disponibilizados. A cada dia que passa, a área de tecnologia do DETRAN vem colocando mais serviços à disposição da população para que ela possa se usar desse autoatendimento. Hoje, para você fazer uma segunda via da sua carteira de habilitação, você pode fazer da sua casa mesmo, através do site do DETRAN, através do DETRAN Fácil. Você precisa da segunda via do licenciamento, você pode fazer de sua casa. Você precisa da carteira internacional para dirigir, pode fazer da sua casa. Então, são vários serviços que já estão aí disponibilizados, a própria renovação da carteira de habilitação e, certamente, com o passar do tempo, outros serviços serão colocados para a população, para que possa se facilitar o atendimento e a comodidade dos paranaenses. Valmir, nosso tempo já estourou. Eu acho que deu para falar bastante aqui sobre o trânsito, sobre a legislação. Gostaria de agradecer aí a sua entrevista, os esclarecimentos, e contamos aí com você numa próxima oportunidade.
Eu tenho que agradecer em nome da diretoria do DETRAN, agradecer a oportunidade que você nos deu para passar um pouco de informação a todos os condutores, a todos os proprietários do veículo, e sempre estaremos à sua disposição para que a gente possa participar do seu programa. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite a você que nos acompanhou. Lembrando que na sexta-feira, às 18 horas, esse programa será reprisado. E estaremos de volta segunda-feira que vem, ao vivo, às 19h30. Uma grande semana e um grande abraço. Olá pessoal, meus amados, eu sou a Yumi Nakagaki e vim aqui convidar vocês aí de casa para estar assistindo o nosso programa Noite Gospel, às segundas e sextas-feiras, às 10 horas da noite. Deus abençoe vocês. Programa Noite Gospel, oferecimento TK Truck. Acesse tktruck.com.br. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando esse cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Esta emissora passa a apresentar o programa A Hora dos Milagres, órgão oficial da Santa Casa de Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do homem do povo sofrido, Bispo Moisés Amado. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem um milagre para você e sua família. Foi em Caná da Galileia que o Senhor Jesus transformou a água em vinho. Grande viagem revelada por Deus à capital da fé, Israel. Bispo Moisés Amado, o homem do povo sofrido, estará viajando para a Terra Santa, terra de nosso Senhor Jesus. Que desafia as forças do mal e será realizando um dos maiores trabalhos espirituais de cura e libertação, quebrando e desmanchando todos os trabalhos de bruxaria, magia negra, magia cigana, trabalho de voodoo, maldições hereditárias, abrindo os caminhos no amor, na família e em seus negócios. Você está sofrendo? Você precisa de uma ajuda espiritual? Você sente que seus caminhos estão amarrados, fechados, trancados? Não deixe de participar. Venha pegar na mão do homem de Deus o seu pergaminho sagrado e faça seu pedido de libertação. O Bispo Moisés